Olá, minhas amigas, meus amigos, no Ideal Espírita Cristão. Agradeço antecipadamente a atenção de todos e peço encarecidamente que, se não conhecem ou não conheciam o nosso canal, se inscrevam. Irmão Francisco Guia, um canal de difusão das máximas do Evangelho, das luzes da doutrina espírita, que fala sobre a vida e maneiras de como podemos aproveitar melhor a nossa existência em prol do nosso progresso. Ative o sininho, receba as notificações e compartilhe sempre que julgar conveniente os nossos vídeos, para que mais pessoas possam entrar nessa onda de transformação, de reforma e de crescimento espiritual. Gostaria de falar com vocês hoje sobre um personagem muito importante da história cristã, que marcou a sua existência como apóstolo de Jesus. Não era um seguidor qualquer, era um apóstolo. Aqueles 12 especiais escolhidos a dedo por Jesus para auxiliá-lo em sua missão, que tinha um início, um meio e teria que ter um fim na fase de encarnação do Salvador da humanidade. Judas Iscariotes. Um homem muito sofrido, complicado, instável, mas de boas ideias, embora não conseguisse disciplinar-se para exercê-las com sabedoria. Um homem conflituoso, inseguro, mas que tinha um coração sensível e que sonhava com um mundo melhor. Judas, a quem muitos ainda o consideram o traidor, vítima de malhações, de homenagens desumanas, a cada ano que se celebra e que se relembra o sacrifício de Jesus. Seria traidor, de fato, Judas Iscariotes? Quando a gente reflete um pouco sobre a palavra traição, ou o ato de traição, normalmente a gente entende como algo que você faz contra alguém sem o conhecimento dela, não é? Algo inesperado, algo que a outra pessoa traída não esperava e que geralmente sofre uma grande decepção. Ninguém gosta de ser traído, né? Principalmente por aqueles que comungam da mesma convivência. Ora, Jesus sabia que seria, entre aspas, traído por Judas. Tanto que no último momento falou para Judas: vai, Judas, e faze o que tem que fazer. Então Jesus não ficou nem um pouco surpreso com o ato de Judas. Ora, se Judas entregou Jesus, que seria a melhor definição do que ele fez, ele entregou Jesus, ele não traiu Jesus. Se fosse por mero dinheiro ou por uma satisfação pessoal, por que Judas entraria naquele pranto emocional após a entrega do Cristo aos sumos sacerdotes? Judas, consta a história e os relatos bíblicos, jogou fora, sob os pés do sumo sacerdote que o contratara, todo o dinheiro que recebera para entregar Jesus. Então não foi por interesse financeiro. Qual que era o objetivo verdadeiro de Judas? Somente entregar Jesus para que ele fosse para a morte? Acredito que não. Senão ele não teria sofrido tanto com o resultado do seu ato e ter tirado a própria vida, tomado por um remorso incomensurável. Como Judas sofreu ao ver as consequências do seu ato de entrega do Redentor da humanidade aos sumos sacerdotes. Se sentiu de fato um traidor. A força do remorso e do arrependimento foi tão grande que ele não suportou e cometeu o ato insano do suicídio.
Judas certamente aprendeu com isso. Certamente Judas era um homem, um espírito de muitas fraquezas morais, razão pela qual foi tomado pelo desejo de entregar o Cristo, não importa a razão. Vocês acham, por exemplo, que João, o apóstolo, entregaria Jesus? Pedro entregaria Jesus? Tiago, João Batista? Claro que não. Mas fora preciso que entre os apóstolos houvesse um, pelo menos um, que ainda, por suas condições morais e espirituais, tivesse a fragilidade compatível com este ato. E se Jesus não quisesse entre ele, no meio deles, alguém com essa predisposição, ele mesmo não escolheria o Judas. Não é verdade? Então, não é bem por aí. Não foi uma traição. Foi um ato de fraqueza. E que nós temos que ter misericórdia, porque quem não comete erro? Jesus pediu ao Pai que perdoasse a todos na cruz. Quem somos nós para julgar quem quer que seja, muito menos o Judas, que hoje, pela evolução, é um espírito de alta hierarquia. E que após anos e anos de sofrimento nas trevas do mundo espiritual, fora socorrido com todo o amor da Mãe Maria, Mãe de Jesus, Mãe de Judas, Mãe de todos nós, o encaminhando às lutas redentoras da evolução espiritual. Portanto, não devemos compactuar nem aceitar esses atos de malhação do Judas que ocorrem até hoje pelo mundo. É desconhecimento e ignorância do Evangelho do Cristo que nos pede perdão, tolerância e misericórdia. Portanto, em nossa visão, na visão espírita, Judas não foi um traidor, mas um homem que cumpriu seu papel de acordo com as suas condições, de entregando a Jesus no cumprimento final de sua missão, e que certamente também, com o seu erro, com o seu ato, aprendeu e evoluiu. Destinação de todos nós. Curta nosso vídeo, comente, compartilhe se você gostou do conteúdo e vamos seguir juntos nessas reflexões profundas e importantes para os nossos corações. Muita paz, Jesus nos abençoe.